Se a gente já está acostumado a falar aqui no canal sobre construções e reformas diferentes, com ideias criativas, hoje a gente vai mais a fundo ainda. Nós não só vamos falar da construção de uma, mas vamos falar da construção de duas casas em um terreno de um sítio na cidade de Gonçalves, em Minas Gerais. A Milene vai dar muitas dicas interessantes para a gente, começando com a construção de um chalé no baú de um caminhão. Você não perde por esperar, a entrevista começa já já. Hoje nós temos o prazer de bater um papo com a Milene Lamanauskas, da cidade de Gonçalves, no interior de Minas Gerais, que vai contar um pouquinho para a gente dessas construções que ela fez no sítio que ela e o marido possuem na cidade. Milene, antes de mais nada, muito obrigado por ter cedido o tempo para contar um pouquinho da história da obra de vocês. E eu já vou jogar uma primeira questão para você, que é: como é que vocês chegaram nesse terreno desse sítio? Como é que foi isso? Flávia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando. Então, é uma história de 20 anos. Há 20 anos eu venho para cá, para Gonçalves, e sempre meu sonho foi ter um espaço de terra aqui e futuramente morar aqui. E durante todo esse tempo visitamos várias vezes, até que surgiu a oportunidade de ter o terreno na pandemia. Foi o evento da pandemia que propiciou isso tudo, né? Todo mundo isolado, e tal. Vamos para algum lugar onde possamos ficar mais à vontade, enfim. E conseguimos encontrar esse terreno incrível pelas suas características aqui no sítio. Nossa, dá para perceber pelas imagens que é um terreno muito interessante, porque você tem uma mata imensa à tua frente, né? Sim, temos 5 mil metros é de APP, que não pode mexer, né? Mata intocada, e a região é uma área de preservação ambiental, então aqui é tudo bem preservado. Tem duas nascentes no sítio, que tem duas cachoeirinhas, então a gente está privilegiado mesmo pela natureza. E esse teu sítio, ele tem que tamanho, que metragem? Tem 25 mil metros. 25 mil metros. E vocês já tinham a ideia, desde o princípio, de fazer mais de uma construção? Como é que foi isso? Não, na verdade, a ideia era construir um chalé para a gente ficar, né, fim de semana e tal. Só que aí, para construir o chalé, a gente sempre tinha que alugar outro chalé, né? Aí, o que acabou acontecendo? A gente estava tendo um custo muito grande. Então a gente falou, vamos fazer um espacinho para a gente ficar enquanto acompanha a obra, porque como nós somos de Campinas, vir para cá não é tão longe, mas também tem né, é oneroso. E aí iríamos investir num tipo motorhome ou num container, né? Que tem muita casa de container sendo feita. Mas tudo isso era muito caro também. E aí meu marido teve a brilhante ideia de comprar um baú de caminhão e transformar ele numa casa, numa mini casa. Mas vocês já tinham E aí, pensado nisso antes? Surgiu assim do nada, porque é muito diferente, né? sim, não havíamos pensado. Foi durante o processo de construção do chalé que veio essa necessidade, né? E aí, assim, na casa que moramos em Campinas, ela tem um quintal grande. Então, o baú de caminhão, ele foi para Campinas, de Jundiaí, foi para Campinas, lá ele foi transformado inteiro por dentro, virou uma casinha, e depois ele veio para Gonçalves num caminhão Munk, numa epopeia, né? Por conta das subidas, descidas, estrada de terra, vai subir, não vai subir, vai passar a árvore, não vai. No fim deu tudo super certo, ainda bem, né? Tudo correu bem. E hoje ele está aqui, é onde a gente fica quando o chalé está alugado. Nossa, foi, pelo que você está falando, foi um projeto mesmo, de muito Sim, planejamento, né? Vocês não tinham o caminhão, nem tinham esse baú, vocês adquiriram. né? Adquirimos durante o processo de construção do chalé. Foi uma coisa que correu praticamente junto. E foi fácil de adquirir, Milene? Eu estou te fazendo algumas perguntas porque a curiosidade ela brota, né? Porque é tão diferente. Não, nem É a gente fácil sabia. comprar Foi uma uma ideia. caçamba?
é difícil. A gente achava que era assim, ia ser impossível, que tinha que comprar o caminhão inteiro. Mas, na verdade, a gente descobriu que não, que as caçambas de caminhão, caminhões que não podem mais ser utilizados por algum problema que seja, né, a parte da frente, a caçamba é vendida. Inclusive, os caminhões trocam de caçamba, renovam caçambas e tal. E a gente teve muita sorte, porque a gente achou uma caçamba que estava inteirinha, toda cheia de madeira náutica por dentro, o assoalho de madeira, super preservado. Então, ele estava com uma boa qualidade. E o valor em comparação a um container ou a um motorhome era muito menor, era viável, né? Então, a questão toda, o que sai mais caro nisso tudo é o transporte, porque você tem que pôr ele em cima de um caminhão. Claro, E um claro. caminhão Munk, né? Um caminhão que tem aquele braço que pega ele, gira e põe em outro lugar. Então, essa é a questão mais que dificulta mais. De outra forma, ele é um material leve, porque ele é de alumínio. Sim, sim. Então, ele não tem o peso. Ele é feito para ser leve justamente para não sobrecarregar a estrutura do caminhão, né? Então isso foi uma super vantagem, né? E fazendo o tratamento térmico interno, você não sofre as intempéries, né? Nem tanto frio, nem tanto calor. Você saberia me dizer que tamanho ele tem, que metragem ele tem? Ele tem 7 por 2,40. Pô, é grande, hein? No fundo, ele acabou ficando como uma kitnet, alguma coisa assim, né? Isso, exatamente. A gente brinca que é uma tiny house para ser É chique. uma tiny house, é isso mesmo. E dá para ver pelas imagens que, como você falou, ele tem na parte interna, né? Falando de onde vocês mexeram mais, na parte interna, nas paredes desse baú, ele tem a estrutura metálica e tem essas barras, né? Essas vigas de madeira. Vocês mantiveram isso e colocaram o que na frente? Placa de gesso. Ah, tipo drywall? Isso, tipo drywall, exatamente. Legal. Mas é placa de gesso mesmo. Não, o drywall é um outro material, né? A placa de gesso é. E foi fácil de pregar, porque a estrutura do baú de caminhão ele já tem lugar para fixar, então foi muito tranquilo fazer esse revestimento. Vocês No fizeram teto, nas laterais, mas não fizeram no piso e no teto, é isso? então fizemos no teto também. No teto O também. piso, o piso era de madeira já, ele já tinha um assoalho muito preservado, então o que nós colocamos foi um piso, eu não sei o nome, vinílico, um Perfeito. piso vinílico que imita uma madeira, né? Então aí só Pela para imagem proteger eu a já tinha a umidade. impressão que era piso vinílico mesmo, porque a textura e o brilho dá a mesma impressão do piso vinílico. E nas paredes, me corrija se eu estiver enganado, mas uma parte vocês pintaram e outra parte vocês colocaram papel de parede, é isso? Isso, em cima da placa de gesso, uma parte foi papel de parede, para tentar dar uma impressão de separação de ambientes, né? E a outra foi pintada, metade com uma tinta que é tipo emborrachada, que não passa água, e a outra látex normal. Muito legal. E funcionou perfeitamente para dar essa distinção de espaço, porque você tem uma parte do baú que funciona como um quarto, né? Que você tem a cama, a televisão instalada e um roupeiro ali aberto, né? E aí tem um papel de parede característico dessa área, e depois você tem a área seguinte, que seria a cozinha, né? Isso, a decoração, ela que faz essa divisão dos ambientes, né? Só o banheiro que tem uma parede separada para privacidade por conta da questão da água, né? É, vocês colocaram então essa placa cimentícia pensando na questão do box e do chuveiro que vocês têm dentro do banheiro, né? Isso, exatamente. E com uma pintura impermeabilizante também para não ter infiltração. Muito legal, muito legal. A cozinha ficou muito charmosa, que ela tem um fogão, uma pia com um gabinetezinho lindo de madeira, né? É, Esse gabinete é a especialidade do esposo. Ele jura fez. mesmo? Eu ia achar que era a sua especialidade, Milene.
Não. Ele que tem as habilidades manuais, eu tenho as habilidades de projeto. Ele executa muito bem as Ah, tá, mas coisas. quem pensou foi você, quem fez foi ele. Exatamente, é uma dupla. Ficou muito lindo. Tem um armáriozinho, a geladeira e a mesinha com duas cadeiras, ficou um espaço muito gostoso ali e espaçoso até, né? Não é uma coisa apertada, né? Não, é tranquilo de circular. E tem a parte externa, né, que foi feita posteriormente, que é a varanda, aí já foi feita aqui no local, pelo marceneiro, pelos pedreiros, e ficou um deck incrível, que é onde a gente fica olhando a vista, né? Pois é, ficou muito legal. Eu queria te perguntar, inclusive, essa decisão de fazer o telhado em cima do baú. O que levou vocês a fazerem isso? Porque, na verdade, assim, o baú, teoricamente, ele resistiria ao tempo, porque ele é um baú de caminhão que resiste ao tempo, né? E vocês fizeram o telhado e aproveitaram para fazer uma varanda com esse deck. O que levou vocês a tomarem essa decisão? A questão do conforto térmico, de fato, a chuva não seria um problema, apesar de que ele não é exatamente super reto, né? Ele tem umas ondulações em cima, que faz parte da estrutura das chapas, então poderia empoçar água, mas também não seria tanto problemático. Mas a questão do conforto térmico, porque aqui no frio faz bastante frio, tem geada, né? E as árvores, né? Às vezes cai galho e tal, pode cortar o alumínio, porque o alumínio é muito fino. E quando tá calor, faz muito calor. Então, você se imagina você tá num lugar pequeno, de lata, você ia virar um forno, né? Claro. Então, é por conta disso mesmo. E estética, né? Fica mais bonitinho, fica com uma carinha mais de Nossa, casinha. ficou incrível, porque deu uma cara de casa, que teoricamente o baú não tem essa cara. Ele pode servir como tal, mas não tem essa cara. Com o telhado e principalmente essa varanda na frente, com esse deck suspenso de madeira, né? Madeira bruta, né? Isso, é madeira. Ficou muito É, legal e é que deve ser uma experiência única você estar sentado. Acredito que você esteja aí agora, sentada, né? vou virar para você ver aqui, ó, a minha vista. Olha que maravilha! Muito Essa é legal. a vista. Está um pouco claro demais, hoje está nublado, então fica muito claro. Sim, a vista da mata, né? Você em contato direto com a natureza. Isso foi muito legal. Como é que vocês escolheram a cor para pintar? Né? Como é que foi essa Essa foi uma decisão? outra história também. Essa foi uma outra história. Aqui numa das estradas de acesso, tem uma hípica, que eles fizeram uma casinha azul, um detalhes em preto, lindíssimo. Eu passava ali e falei, é essa cor que eu quero. E aí fomos a uma loja comprar uma tinta que fosse essa tinta. Na loja olhamos e falamos, bom, essa daqui, beleza. Era carésima, assim, era muito cara a tinta. Falei, bom, mas tá, vai, é o nosso gosto, vamos lá, vamos investir, vamos. Aí compramos, a gente chegou aqui com a tinta para pintar, porque todas as coisas aqui foi a gente que fez, a gente que pintou, a gente que tudo. A hora que a gente abriu a tinta, era um azul, o meu esposo chamou de Brasília Velha. Era um azul super claro, reluzente. Eles não foi igual a tinta que estava no mostruário. Aí a gente falei, agora que a gente faz? Menina! Devolve a tinta, não devolve a tinta. E aí a gente começou a colocar preto para chegar na cor. No fim das contas, a gente conseguiu chegar na cor, não exatamente na mesma cor que a gente tinha comprado, mas a gente chegou numa cor boa, que ficou bacana. Nossa, ficou muito legal, chama bastante Então, atenção. E não é essa cor parecendo aquela Brasília antiga com azul clarinho. exatamente. Então, quando for comprar tinta feita, né, tem que prestar atenção e testar, porque dá diferença mesmo, né? E muitas vezes as pessoas. É até legal você estar contando dessa experiência, porque muitas vezes as pessoas se perguntam por que a tinta. Ah, eu gostei dessa cor, por que ela é tão cara? É que existe uma lógica de que quanto mais pigmento você colocar na tinta, mais cara ela fica. Por isso que a mais barata é Exato. sempre a branca, porque tem menos pigmento.
Então, qualquer tinta que vá para o escuro, ela é bem mais cara do que a tinta mais clarinha. Então, muitas vezes é por isso. Mas, ó, Exatamente. eu queria especular um pouquinho contigo como é que foi essa experiência de montar esse baú em Campinas. Como é que foi isso? Vocês contrataram uma empresa para fazer esse trabalho de revestir? Porque, pelo que você me disse, ele foi pronto para Gonçalves, né? Ele já estava A parte perfeitamente interna foi, preparado. isso, a parte interna foi inteiramente pronta. Bom, a gente ficou pensando como ia revestir a questão da placa de gesso. Meu marido tem experiência com isso, já achou um melhor material e custo-benefício também, sendo que era uma parte interna que iria estar preservada do tempo. Ah, quem instalou, sim, foi uma empresa que instala a placa de gesso, né? O piso nós fizemos, nós lixamos a madeira de baixo, passamos uma massa de madeira para tirar as imperfeições, porque o piso vinílico poderia rasgar, né, nos veios. Passamos a massa, depois lixou de novo, e aí veio o piso vinílico, que é bem fácil de instalar, né? É só você correr ele, colocar cola, correr ele, ele fica tranquilo, tomar um pouco de cuidado para não formar bolha, né? Porque a bolha rasga. Então, mas ele é bem resistente. Então, assim, após revestido com placa de gesso, nós colocamos os papéis de parede. Nós compramos os papéis de parede e nós colocamos. Não é uma tarefa fácil, foi a primeira experiência. Vamos até o fim, porque já começamos, mas talvez numa próxima empreitada a gente chame algum especialista, porque a gente apanhou para fazer isso. Só Que é uma- abrindo um parênteses aí, me conta, esse papel de parede, ele era do tipo adesivo ou era aquele que você passa cola? Então, esse é daquele que você passa cola, porque a gente fez uma pesquisa e o comentário das pessoas sobre o que já vem com adesivo é que o adesivo não é bom, então ele descola fácil. Como aqui a mudança de temperatura é muito brusca, né, de 30 graus cai para 15 em uma hora, tudo isso poderia interferir, né, na cola do papel de parede. Então, a gente optou por passar a cola, você tem que passar a cola no papel e na parede. E aí você tem um tempo hábil para você pôr, porque se secar você não consegue pôr. Aí Então, ele dança um corrida. pouquinho, né? Exatamente. Corrida contra o tempo, assim. E me fala como foi a questão hidráulica e elétrica. Eu imagino que todo mundo que está assistindo tem essa dúvida. Como é que vocês fizeram esse trabalho com elétrica e hidráulica? Elétrica é mais fácil porque vocês passaram por trás da estrutura que já existia, né? Aí é tranquilo. Tudo E a embutido. hidráulica? Então, a hidráulica, os canos saem para fora do baú, para fora da estrutura do baú. Ah, tá. Eles são aparentes externos. Exatamente. Que futuramente, que ainda está em processo para terminar, né? Futuramente a gente vai pôr alguma coisa para esconder, porque fica o cano para fora, aparente mesmo. E no local onde o baú está instalado, já tinha a rede hidráulica lá passada. Então foi só conectar, já tinha sido feita para isso, o biodigestor, a fossa, né, todas essas questões, e a água para chegar. E como a gente tem a fonte, então ela veio por caída de terreno, ela chega fácil, Pô, onde que está. legal. Ficou bem fácil Então, desse jeito. E é interessante porque, é como você falou, é só o caso de depois cobrir esse cano aparente. Mas facilita muito em caso de manutenção, né, Milene? sim, sem dúvida. E ele fica mais aéreo também, ele não está embaixo da terra, ele não está enterrado. Então, é fácil de você ver se tem vazamento, se tem alguma coisa acontecendo, se rachou, quebrou, né? Nossa, ó, lindíssimo, não tem nem o que dizer. E a entrevista com a Milene está tão legal que a gente vai ter que fazer uma pausa aqui. Nós falamos na primeira parte dessa construção da casinha, da kitnet no baú de caminhão. E na próxima parte da entrevista, na semana que vem, a gente vai falar sobre a construção de um chalé com tijolos ecológicos. Você não perde por esperar. Semana que vem tem mais. Até lá!